E falar de saúde agora, pão, biscoito, macarrão, sabe o que esses alimentos têm em comum? Todos têm na composição o glúten, e agora está na moda, né? Tirar o glúten da alimentação. E sem indicação de um profissional, tem gente que acredita que ele é responsável por engordar. Se a pessoa não consultar um profissional antes, pode estar correndo um risco sim, viu? Então a gente convidou a nutricionista Camila de Cássia Rodrigues para explicar para a gente, tirar todas as dúvidas sobre o glúten, se pode, se não pode, né, Camila? Primeiro, obrigado pela sua participação aqui, muito boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Vamos explicar rapidinho então, pessoal que está em casa, o que é o glúten? O glúten, ele é uma proteína, tá, encontrada em alguns cereais. Então, ele é responsável por dar maciez, viscosidade, elasticidade para a massa. Tá em tudo aquilo que eu falei no começo, né? Pão, macarrão, Isso. biscoito. Então, a gente tem uma pergunta enviada pelo telespectador que já tem dúvidas sobre o glúten. Vamos ver. Oi, meu nome é Camila e eu gostaria de saber quais alimentos possuem mais glúten. Tá, os alimentos que contêm glúten... Então, não tem alimento que tem mais, isso, ou tem ou não tem, é mais ou menos por aí? Isso. Existem alguns alimentos que são enriquecidos ou acrescentados mais glúten, para dar essa maciez mesmo que eu falei. Mas, geralmente, são os alimentos derivados aí do trigo, centeio, cevada, malte e a própria aveia. Então, alimentos derivados deles contêm. A gente tem ouvido falar muito dessa polêmica do glúten. Sim. Pode ou não pode? Faz bem ou não faz bem, Camila? Bom, o glúten, então, ele faz mal para quem tem a intolerância ao glúten, que é uma doença. É uma doença autoimune e esse glúten, ao contato com o intestino delgado desse indivíduo, vai causar uma inflamação, gerando vários sintomas que são ruins para essa pessoa. Para quem não tem essa intolerância, que não foi diagnosticado, não é necessário fazer a dieta sem glúten. Ela pode consumir normalmente. O que pode acontecer é que algumas pessoas usam agora para emagrecimento, o que na verdade não tem muito a ver. Porque se eu retiro o glúten, só o glúten não vai me emagrecer, né? O que acontece é que as pessoas acabam reduzindo o consumo de carboidratos em geral. Então, reduz o consumo de pães, massas, e acabam diminuindo o consumo de carboidratos ricos com alto índice glicêmico que engordam mais. Por conta do alimento como um todo, não só do glúten, né? Só como glúten. A gente tem mais uma pergunta para rodar aqui no telão, vamos ver. Oi, meu nome é Bruno. Eu gostaria de saber se existe alguma forma de substituir o glúten na hora de preparar o alimento. Para quem tem intolerância também, né, Camila? Como substituir? O que substitui, né? Então, a farinha de trigo, por exemplo, eu não posso utilizar quando eu tenho intolerância. Então, eu vou utilizar outras farinhas, né? Eu posso usar farinha de arroz, fécula de batata, né? O próprio amido, os polvilhos. Eles são substitutos no momento de preparar um bolo, um pão, um biscoito, né? Mas também é importante lembrar que os carboidratos eu posso substituir também por tubérculos, por exemplo, como as batatas, batata doce, a mandioca, o inhame. Então, são alimentos que também contêm carboidrato, que são mais ricos em nutrientes e fibras também. Então, vão substituir melhor ainda essas farinhas. A gente tem mais uma pergunta de um telespectador para rodar aqui no telão, vamos ver? Oi, meu nome é Geise. Eu gostaria de saber quais são os perigos de fazer uma dieta de glúten sem precisar. Abolir totalmente o glúten aí, sem precisar. O problema que eu observo é que quando eu retiro os alimentos que têm glúten, eu vou utilizar essas farinhas, por exemplo, que eu comentei. E essas farinhas, elas não têm tanta fibra, nem muito nutriente. Então, a dieta pode ficar pobre em nutrientes, não por conta do glúten, mas por conta de eu substituir por algo que seja mais pobre nutricionalmente falando. Pode prender um pouco esse intestino, né? Eu vou ter carência de alguns nutrientes, minerais e vitaminas, e isso vai causar algum problema sério aí. E além do que esses alimentos, eles têm mais gordura, têm açúcar, da mesma forma que os outros alimentos que têm glúten. Então pode gerar aí uma compulsão e criar mais problema de sobrepeso e obesidade, não emagrecendo da forma que a pessoa costuma pensar que vai acontecer. Agora, Camila, sobre a questão da intolerância, como saber se a pessoa é intolerante ou não? Tem os sintomas que a pessoa vai ter que buscar um especialista, né? Geralmente começa com ou a própria diarreia constante, ou a prisão de ventre, enxaqueca muito forte, irritação, dilatação, inchaço aí do abdômen. Isso vai levar a pessoa a um especialista. Aí sim ela precisa fazer um exame, tem exames de sangue e depois tem que fazer essa biópsia da parede intestinal. Aí sim eu vou ter o diagnóstico de intolerância. Alguns sintomas vão levar eu a buscar essa ajuda, mas não posso retirar o glúten sem saber se eu tenho realmente. Então eu preciso buscar o diagnóstico. E a pessoa que tem essa intolerância, a qualidade de vida é muito afetada, né? Sim, porque tem a diminuição da absorção de vários nutrientes.
Porque as paredes do intestino, elas não absorvem nutrientes da forma que uma pessoa que não tem esse problema acontece. Então, ela vai ter carência de minerais, vitaminas, complexo B, magnésio, zinco, além dos desconfortos. Se ela consumir qualquer coisa que tenha glúten, ela vai sentir todos esses desconfortos. Então, até shampoo contém glúten, algumas maquiagens. Então, é importante observar os rótulos dos alimentos, que agora a indústria alimentícia é obrigada a colocar. Contém ou não contém glúten. Então, é muito importante observar os industrializados também. Agora, Camila, para quem quer fazer então uma dieta, a dica principal seria não cortar, não abolir um alimento de vez dessa dieta da alimentação. Tem que fazer tudo controladinho. O pessoal que pensa em cortar o glúten porque vai emagrecer, não é bem assim como você falou. O segredo é o equilíbrio. O equilíbrio, então, dos carboidratos, que seriam aí os que contêm o glúten, é de uma forma controlada, com pouca quantidade, porque atualmente a gente consome muito alimento com glúten, né? Pão, biscoito, macarrão. Então, esse consumo em excesso que faz mal e acaba engordando. Então, utilizar os integrais, que são mais ricos em fibras, que dão mais saciedade, frutas, verduras, legumes que não contêm glúten, eu posso sim introduzir, devo. Então, isso sim que vai fazer com que eu tenha uma melhor qualidade de vida. Tá certo, Camila. Muito obrigado pela participação, por tirar as nossas dúvidas aí. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde.